Olá, meus queridos, bom dia. Hoje vamos dar início à nossa aulinha de história referente ao capítulo 11, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção, é um tema muito questionado, não é? Onde muitas vezes a gente fica se perguntando sobre as diferentes formas de ver o mundo, de entender o mundo, tá bom? Então vamos acompanhar. O nosso capítulo 11 começa com uma história bem interessante, então vamos lá. Diferentes formas de ver o mundo. De onde vem a chuva? Certo dia, Alice estava brincando no quintal de sua casa quando de repente começou a chover. Da janela de casa, Alice observava a chuva caindo e uma pergunta não saía de sua cabeça: de onde vem a chuva? No fim do dia, Alice foi em busca de respostas para sua pergunta. Titia, de onde vem a chuva? Isso depende, querida. Quando tem sol e chuva, é por conta do casamento de uma viúva. Quando tem chuva e sol, é por conta do casamento de espanhol. Na aula de ciências, o professor respondeu à pergunta de Alice explicando que a chuva se forma a partir da evaporação da água devido ao calor do sol. Os vapores de água formam as nuvens. Quanto mais escuras uma nuvem, mais vapor de água ela tem. Por causa do ar frio lá do céu, a água se torna líquida novamente, caindo sobre a terra em forma de chuva. Na casa de seu avô, Alice fez a mesma pergunta: de onde vem a chuva? Minha filha, a chuva é feita por nosso Criador. Ele permite que a chuva caia sobre a terra e envia água sobre os campos. Então, nós vimos aí que Alice teve várias respostas para uma mesma pergunta. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje na nossa aulinha de história, tá bom? Então, vamos acompanhar com muita atenção. Diferentes modos de entender o mundo. Para entender e explicar o que acontece à sua volta ao longo da história, os seres humanos criaram vários modos de compreender e lidar com o mundo. A filosofia, o senso comum, as artes, a ciência e as religiões são exemplos de diferentes pontos de vista para a compreensão da realidade. É importante lembrar que nenhum desses pontos de vista é mais importante, melhor ou pior que o outro. Cada um deles tem seu valor e deve ser respeitado. Por isso que nós devemos sempre respeitar o pensamento, não é, de outra pessoa, porque esse pensamento ele pode vir de diferentes pontos de vista. Aqui nós vamos estudar, certo? A filosofia. Essa forma de conhecimento investiga de maneira crítica os pensamentos, as ideias e as interpretações das pessoas sobre o mundo, a vida e si mesmas. Alguns dos questionamentos feitos pela filosofia são: de onde viemos? Para onde vamos? O que é certo e o que é errado? Essas perguntas foram feitas no passado por diversos filósofos e ainda não existe uma resposta única para elas. Isso acontece pois as pessoas têm ideias diferentes sobre como respondê-las. Agora nós vamos estudar sobre o senso comum. Quando os acontecimentos são transmitidos de geração em geração e conseguidos por meio das experiências e das vivências das pessoas, eles são chamados de senso comum. Esses conhecimentos são aprendidos no dia a dia, no contato com a família e com os amigos, e formam um conjunto de saberes muito importante para as pessoas. Saber cozinhar, atravessar a rua, cuidar do próprio corpo e usar o transporte público são exemplos de conhecimentos do senso comum. Então aqui nós estudamos dois tipos de conhecimento, não é? O conhecimento que nos é dado através da filosofia
que a filosofia, ela investiga o pensamento, ela tem indagações, a filosofia, ela tem mais perguntas do que respostas, porque são essas perguntas que vão lhe levar a encontrar o que possivelmente esteja trazendo a sua curiosidade. E nós vimos também o senso comum, que é aquilo que aprendemos de geração em geração, que não é através do livro, que é através do dia a dia, tá bom? Então vamos continuar os nossos estudos. Nós temos também a arte. A arte também é uma forma muito importante de conhecimento. Música, teatro, pintura, escultura, dança, poesia, literatura e diversas outras formas de arte são responsáveis por transmitir uma mensagem e um ensinamento. Com a arte, as pessoas podem se expressar e compreender o mundo por meio dos pensamentos e de uma mistura de sentimentos e sensações. Como cada pessoa sente e pensa de forma diferente, o conhecimento artístico possui várias interpretações que vão mudando com o tempo. Além da arte, nós temos também a ciência. A ciência é o conhecimento científico que consegue, por meio de experiências e comprovações, para a ciência, considerar um conhecimento correto, ele precisa passar por várias etapas de testes e os resultados devem ser confirmados por vários cientistas. Um exemplo disso são os medicamentos e as vacinas, que quando são criados, passam por diversas experiências para comprovar que realmente servem para combater ou tratar alguma doença. A ciência, ela é bem específica, criteriosa e é um estudo bem aprofundado daquilo que os cientistas se propõem a fazer. Nós temos também a religião. A religião também é uma forma de conhecimento, não é? Ela não pode ser comprovada cientificamente por meios de testes, pois sua base está na fé. Mas isso não significa que esse tipo de conhecimento não seja válido. Aliás, pelo contrário, ele faz sentido. É muito importante na vida de várias pessoas e pode ajudar a entender como as sociedades se organizam, o que consideram certo e errado e etc. Atualmente, existem diversas religiões e cada uma delas apresenta diferentes modos de ver o mundo. Apesar das diferenças entre elas, é importante lembrar que não existem religiões melhores ou piores que as outras e que é necessário respeitar todas essas formas de conhecimento. Agora nós vamos estudar como as religiões surgiram, não é? O surgimento das religiões. Segundo pesquisadores, durante a pré-história, os seres humanos já cultivavam as forças e os elementos da natureza, como o sol, a lua, as chuvas, os rios, os animais e etc. E isso acontecia porque eles acreditavam que poderiam controlar os elementos naturais e ter suas necessidades atendidas. Durante os períodos de seca, por exemplo, para que tivessem boas colheitas e evitar que as plantações morressem, eram feitos rituais e oferendas para que voltasse a chover. Além do culto aos elementos da natureza, uma das primeiras manifestações religiosas está ligada ao sepultamento dos mortos. Alguns fósseis do período paleolítico mostram que a preocupação dos seres humanos com os mortos existe há muito tempo. Então, nós sabemos que muitos povos, principalmente as primeiras sociedades que existiram, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. E os deuses que elas mais cultuavam eram todos aqueles que se identificavam com os elementos naturais, porque elas já utilizavam esses meios para que elas tivessem prosperidade com o que elas faziam. E o ato de sepultar os mortos era algo muito comum com esses povos que viveram há muitos anos atrás. E isso mostra também que a religião é cultuada desde as primeiras civilizações, certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo.
Cerca de 30 mil anos atrás, algumas pessoas começaram a ser enterradas junto de objetos pessoais e de valor, e seus corpos eram posicionados nas sepulturas na direção do nascer do sol. Esse cuidado em pensar em algum lugar para o cadáver foi se desenvolvendo com o tempo e indica a crença desses seres humanos na vida após a morte. Outra manifestação religiosa que existe desde a pré-história é a produção e o culto às imagens consideradas sagradas. Um exemplo dessa prática é a mulher de Lindorf, escultura feita em pedra há cerca de 25 mil anos, que representa uma divindade feminina ligada à fertilidade. Estatuetas como essa foram encontradas em diversos lugares do mundo, indicando que grupos humanos pré-históricos cultuavam a figura de uma deusa mãe. Aqui vocês estão vendo, não é, a mulher de Lindorf, que foi uma escultura encontrada na Áustria e que representa, por exemplo, a fertilidade das mulheres. Um deus ou muitos deuses? Quando as religiões reconhecem a existência de vários deuses e deusas, elas são consideradas politeístas. Diversas civilizações antigas, como a mesopotâmica, a indiana, a egípcia, a iorubá, tinham crenças politeístas. O shintoísmo, religião tradicional japonesa, e o hinduísmo, uma das maiores religiões do mundo atualmente, são exemplos de religiões politeístas, ou seja, que acreditam em vários deuses. Aqui vocês estão vendo padres shintoístas participando de uma cerimônia em Tóquio, no Japão, e cerimônia hindu, não é? Às margens do rio Ganges, em Varanasi, na Índia. Já as religiões monoteístas são aquelas que creem em um único Deus, que possui poderes e conhecimento ilimitados e está presente em todos os lugares. Atualmente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as maiores religiões monoteístas. Todas elas possuem um livro sagrado e surgiram há milhares de anos na região do Oriente Médio. Então, aqui nós temos exemplos de religiões politeístas, ou seja, que adoram a vários deuses, e aqui de religiões monoteístas que cultuam um único Deus. Aqui vocês estão vendo a apresentação da orquestra do projeto Criar e Tocar, não é? Na Igreja Presbiteriana de São Paulo. E aqui vocês estão vendo um muçulmano na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Então, o judaísmo é a primeira religião monoteísta que nós vamos estudar, certo? E ela também foi a primeira religião que surgiu há cerca de 3.800 anos, quando um povo que vivia na antiga Mesopotâmia teria recebido a orientação divina para buscar a terra prometida. Esse povo, que eram os judeus, deixou de acreditar em vários deuses e passou a crer em um só Deus, que seria o Criador do universo. Segundo a tradição judaica, Deus teria inspirado algumas pessoas a escreverem a Tora, o livro sagrado dos judeus, formado por 5 outros livros conhecidos como Pentateuco. A Tora narra a criação do mundo, a história de Jeová e Abraão e os fundamentos da fé e dos costumes judaicos. Os templos judaicos são chamados de sinagogas, palavra que significa casa de reunião ou oração no idioma do povo judaico. Nesses locais, os judeus se reúnem para realizar rituais e celebrações, além de estudarem a Torá. Aqui vocês estão vendo, que ao longo da história o judaísmo se espalhou pelo mundo e atualmente a maior parte dos judeus se concentram em Israel e nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira sinagoga foi construída há cerca de 400 anos e hoje o judaísmo brasileiro tem por volta de 107 mil praticantes. Aqui nós estamos vendo a Torá, não é? Que é um livro sagrado dos judeus. Todas as religiões monoteístas, elas têm um livro que serve como orientação
para as pregações dessas religiões. Então, finalizamos a parte 1 da nossa aula de história, tá bom? Não esqueçam de fazer a frequência nos comentários e qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem com Deus.